Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao vídeo de dicas da 15ª rodada do Cartola FC 2026. Uma breve recapitulação. Na última rodada, o time craque Guga FC fez 61,35 pontos. Esperamos que nessa rodada tenhamos pontuações acima de 80 a 90 pontos. Bom, sem mais delongas, vamos ao início do vídeo de análise e a escalação prévia da 15ª rodada. Essa rodada eu acredito que tenhamos 5 grandes favoritos e mais 2 jogos com boas possibilidades. O primeiro grande favorito é o Fluminense. O Fluminense enfrenta o Vitória no Maracanã nesse sábado e tem tudo para vencer a partida. E estaremos colocando boas peças do Fluminense nessa rodada. Além do Fluminense, eu considero o Mirassol um grande favorito nessa rodada também. O Mirassol recebe a Chapecoense muito fraca, principalmente fora de casa. Acredito que o Mirassol também deva vencer o jogo. O Mirassol que vem numa grande fase na Libertadores. Além desses 2 confrontos, o Palmeiras vai até o norte enfrentar o Remo no Mangueirão. Como é um jogo fora de casa, nunca é um jogo tão simples assim, mas acredito que o Palmeiras tenha tudo para sair com a vitória nesse jogo. O Flamengo enfrenta o Grêmio no Sul. Também não é um jogo tão simples por ser fora de casa, mas também acredito que o Flamengo deva vencer o jogo e também estarei escalando peças do Flamengo essa rodada. E além desses 4 confrontos, eu acredito que o Vasco tem as possibilidades medianas de vencer o Atlético Paranaense jogando em São Januário. Eu vou ressaltar mais 2 jogos aqui. O Bahia enfrenta o Cruzeiro na Fonte Nova. Não é um jogo fácil, mas acredito que possamos colocar algumas peças do Bahia, coisas mais pontuais, como o Luciano Juba, por exemplo. E além disso, temos o clássico, né? Corinthians e São Paulo. O Corinthians que vem num viés de alta com o Fernando Diniz, tomando poucos gols. Acredito que possam ser colocadas algumas peças do Corinthians também. Bom, então vamos iniciar a escalação da 15ª rodada. Como técnico, estarei escalando Luiz Zubeldia do Fluminense. Para mim o Fluminense é o maior favorito, tem tudo para vencer nessa rodada o Vitória. Estarei escalando Luiz Zubeldia como técnico. Outras boas opções. Acredito que Rafael Guanais do Mirassol é uma boa opção. Abel Ferreira do Palmeiras. Leonardo Jardim do Flamengo. Renato Gaúcho. Também acredito que seja uma boa opção. Renato Gaúcho, técnico do Vasco. E para fechar ali, Fernando Diniz do Corinthians também pode ser uma boa opção essa rodada. Mas dito isso, estarei escalando Luiz Zubeldia do Fluminense. Agora vamos para o nosso gol, os nossos goleiros. Essa rodada estarei indo com Carlos Miguel do Palmeiras. Carlos Miguel que tem tomado muitos poucos gols pelo Palmeiras. Praticamente em metade dos jogos que ele tem com a camisa do Verdão, ele não sofreu gols. É um grande goleiro que vem numa grande fase. Estarei escalando o Carlos Miguel aqui. Outras ótimas opções. Fábio do Fluminense, ótima opção devido ao confronto. Walter do Mirassol, também uma boa opção. Rossi do Flamengo. Léo Jardim do Vasco e Hugo Souza do Corinthians. Mas como já disse aqui, estarei indo com Carlos Miguel do Palmeiras. Agora vamos para os nossos zagueiros, a nossa zaga. O primeiro zagueiro que eu estarei escalando aqui é o Ignacio do Fluminense. Ignacio que é um zagueiro que tem uma média boa, básica no Cartola, apesar de ainda não ter se mostrado isso nesse ano. Mas acredito que, como o James está suspenso, ele deve jogar. E acredito que tenha chances até de fazer algum gol de cabeça, pois é um zagueiro com uma boa bola aérea forte. Uma bola aérea muito forte, na verdade. Além do Ignacio, estarei indo com o Gustavo Henrique do Corinthians, pelo mesmo motivo. Gustavo Henrique muito forte no jogo aéreo, tem uma bola aérea muito forte. E acredito que tem a chance de fazer um golzinho aqui essa rodada. Gustavo Henrique, visto que fez gol agora, né, no meio de semana pela Libertadores. Além desses 2 que estarei escalando, vou citar outras boas opções. Freitas do Fluminense, ótima opção. Os zagueiros do Mirassol, que são um pouco mais baratos. Para quem está com poucas cartoletas, pode ser um bom encaixe ali no time. William Machado e João Victor. Os zagueiros do Flamengo também são boas opções. Léo Ortiz e Léo Pereira.
Os zagueiros do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo. E também Gabriel Paulista do Corinthians também é uma boa opção. Mas como eu já disse aqui, estarei indo nessa rodada com Ignacio do Fluminense e Gustavo Henrique do Corinthians. Agora vamos para os nossos laterais. É uma rodada com muitas opções das laterais. Os dois laterais que estarei escalando essa rodada, o primeiro deles é o Reinaldo do Mirassol. Reinaldo que fez gol de pênalti no meio de semana pela Libertadores. Não vem com uma média boa no Cartola. O Mirassol tem tomado muitos gols no Brasileirão. Mas vou estar confiando no Reinaldo essa rodada. E vou fazer a dobra do Mirassol. Vou estar indo com Igor Formiga, também no Mirassol, na outra lateral. Igor Formiga que tem uma média básica boa, tem seus desarmes, sofre faltas, tem uma boa chegada à frente também. Acredito que nessa rodada especificamente sejam boas opções os laterais do Mirassol. Outras boas opções: Guilherme Arana do Fluminense, Samuel Xavier ou Guga. Cabe ver quem irá jogar, ainda está uma dúvida ali. O Zubeldia vem fazendo um rodízio nas laterais. Giai ou Arthur do Palmeiras. Varela ou Ayrton Lucas do Flamengo. Pumita Rodrigues do Vasco, visto que Paulo Henrique está suspenso, Pumita irá jogar essa rodada, também é uma boa opção. Matheus Bidu do Corinthians tem uma ótima média básica no Brasileirão, também é uma boa opção. E Luciano Juba do Bahia, Luciano Juba que tem pênalti, bolas paradas. O confronto do Bahia não é fácil, o Bahia recebe o Cruzeiro. Também é uma boa opção Luciano Juba e acredito que estarão escalando ele essa rodada. Porém, como já disse aqui, meus dois laterais serão os laterais do Mirassol, Reinaldo e Igor Formiga. Agora vamos para o nosso meio de campo, os nossos três meias. O primeiro que eu estarei escalando aqui é o Neymar do Santos. O Neymar que tem bola parada, sofre muitas faltas, bate pênalti, escanteio. Acredito que seja uma boa opção para essa rodada. Ao lado do Neymar, estarei escalando o Savarino do Fluminense. E para fechar o nosso meio de campo, estarei indo com o John Arias do Palmeiras. E esses são os três meias que estarei escalando. Outras boas opções: Lúcio Acosta. Cabe uma ressalva no Lúcio. Ele voltou de lesão agora no meio de semana pela Libertadores. Jogou o jogo inteiro. Ainda ele está readquirindo sua forma física. Eu não duvido que nessa rodada o Zubeldia deixe ele no banco e coloque no segundo tempo. Devido estar voltando de lesão agora, eu não confio tanto assim que o Lúcio Acosta irá jogar como titular nessa rodada. Visto que haverá a Copa do Brasil também, o Fluminense tem um jogo importante pela Copa do Brasil no meio de semana. Além de Lúcio Acosta, considero Carlos Eduardo e Shailon do Mirassol opções baratas para quem está sem cartoleta. Podem ser boas opções de caixa no meio de campo, principalmente, como eu já disse, quem está sem cartoletas. Carrascal do Flamengo, uma ótima opção também. Rodrigo Garro do Corinthians. E ele, Danilo, que vem numa excelente fase pelo Botafogo. O Botafogo não tem um jogo fácil com o Atlético Mineiro. O Botafogo irá até Minas, na Arena MRV, enfrentar o Galo. Não é favorito nesse jogo, mas não posso deixar de citar o Danilo aqui como uma ótima opção também. Mas como eu já disse, os meus três meias serão Savarino do Fluminense, Neymar do Santos e John Arias do Palmeiras. Agora vamos para o nosso ataque, o nosso poderoso ataque, também muitas boas opções no ataque. O primeiro que eu estarei escalando aqui é o Canóbio do Fluminense. O Canóbio é uma ótima opção para a rodada. Só que o Canóbio será nessa rodada, especificamente, será o meu reserva de luxo. Como titulares estarei escalando Pedro do Flamengo e faixa de capitão no Pedro, Flaco Lopes do Palmeiras e Andrés Gomes do Vasco. Além desses quatro que já citei, os três titulares mais o reserva de luxo, outras ótimas opções para a rodada: Castilho do Fluminense ou John Kennedy. Cabe uma dúvida ali quem irá jogar nessa rodada. O Zubeldia vem fazendo um revezamento entre os dois. Alisson e Carlos Eduardo do Mirassol são boas opções do Mirassol no ataque para quem quer correr por fora um pouco. Precisa diminuir a distância para os líderes das ligas. Eles não serão escalados muito, Alisson e Carlos Eduardo, mas são boas opções para a rodada. Sosa do Palmeiras, ótima opção também. Plata e Lino do Flamengo.
E para finalizar, Yuri Alberto do Corinthians também é uma boa opção para correr por fora. Mas como eu já disse aqui, meus 3 atacantes mais reserva de luxo serão Pedro, faixa de capitão no Pedro, Flaco Lopes do Palmeiras, Andrés Gomes do Vasco e como reserva de luxo, Canóbio do Fluminense. Agora eu vou recapitular o time inteiro. Vamos lá. Como técnico estarei indo com o Luiz Beldia do Fluminense. No gol, Carlos Miguel do Palmeiras. Meus 2 zagueiros serão Ignácio do Fluminense. E meu outro zagueiro será o Gustavo Henrique do Corinthians. Nas laterais, os 2 laterais do Mirassol, Reinaldo e Igor Formiga. No meio de campo, John Arias do Palmeiras, Neymar do Santos e Savarino do Fluminense. E no ataque estarei indo com Pedro, faixa de capitão no Pedro, Flaco Lopes do Palmeiras e Andrés Gomes do Santos. Como reserva de luxo, Andrés Gomes do Vasco. E como reserva de luxo, estarei indo com Canóbio do Fluminense. Esse é o time, senhoras e senhores. Não se esqueçam de ir no YouTube. Se inscrevam no canal Craque Guga FC. Eu sempre coloco vídeo de dicas e escalação um dia antes do fechamento do mercado. 24 horas antes. Sempre estou postando lá no YouTube. Confiram no YouTube. Se inscrevam e deixem sua curtida no vídeo. Eu desejo uma ótima rodada a todos. Boa sorte e fui!